Vamos lá, pessoal, continuando aqui as nossas discussões em desenvolvimento socioeconômico, a ideia desse breve vídeo é tratar na perspectiva crítica da relação entre políticas públicas, políticas de desenvolvimento e estratégias de desenvolvimento. Tudo em termos bastante introdutórios, né? Ainda avançando na nossa discussão do curso, a gente está apresentando as críticas e os fundamentos críticos à leitura da convergência, à leitura do monoeconomismo, né? Uma das críticas, como a gente já discutiu no último encontro, é a incapacidade do comércio internacional ser um vetor automático da convergência nos níveis de desenvolvimento, tal qual sugerem as leituras fundamentadas no monoeconomismo. Ok, essas críticas a gente já apresentou. Agora, um outro elemento a ser trazido ao debate é a percepção por parte dos autores críticos, que remetem lá à discussão no nosso curso, agora avançando para os autores tradicionais do pós-Segunda Guerra Mundial, é a ideia de que as estratégias de desenvolvimento não são naturais, não é possível se naturalizar fenômenos sociais e elas exigem políticas públicas. Ou seja, a atuação do Estado, isso há várias evidências históricas desses processos, não deve acontecer apenas, depois a gente vai entrar nesse debate com mais detalhamento histórico em aulas futuras, mas a atuação do Estado não deve acontecer apenas e tão somente para corrigir falhas de mercado. Ou seja, não parte-se da ideia de que há uma mão invisível que levaria a uma melhor alocação e o Estado corrigiria apenas algumas falhas de mercado, onde eu tenho informação assimétrica, onde eu tenho mercados incompletos, onde eu tenho concorrência oligopolista, onde eu tenho diferentes formas de não atuação muito bem feita do sistema de preço e por aí vai. Os autores que a gente vai estudar a partir lá da percepção heterodoxa do nascimento da economia, do desenvolvimento e do subdesenvolvimento como uma disciplina autônoma lá no pós-Segunda Guerra Mundial, vão partir do pressuposto de que a atuação de políticas públicas é fundamental para a estratégia de desenvolvimento. Ok, isso historicamente é fato. Ok, mas qual é o fundamento dessa percepção? Aí a gente vai remeter lá primeiro à contribuição do Rosenstein e Rodin. Depois a gente vai discutir com mais detalhe em outra aula específica as contribuições do autor. Mas a ideia do Rosenstein e Rodin é a de que esse é o fundamento para justificar as políticas públicas de desenvolvimento. A ideia é de que os investimentos têm retornos sociais, deixa eu só recuperar a palavra aqui que ele usa, o retorno social dos projetos é maior do que o retorno privado. Ou seja, há um prevalecimento nos termos aqui do Rosenstein e Rodin das economias externas. O que ele está querendo dizer? Quando eu tenho um investimento, uma efetivação do investimento, os retornos derivados desse investimento não podem ser mensurados apenas a partir da lógica privada. Por quê? Porque tem um conjunto de economias externas, tem um conjunto de efeitos de transbordamento que podem ser pecuniários, financeiros, podem ser de complementaridade técnica e produtiva, pode ser no sentido de viabilizar uma demanda via multiplicador para esse investimento, mas a partir desse investimento eu tenho economias externas valendo, prevalecendo. Ou seja, os retornos privados circunscritos a esse investimento são menores do que a soma dos retornos sociais derivados desse investimento. Retornos sociais, quase entendidos como um sinônimo de públicos, no sentido de economias externas.
Esse é o fundamento, isso é muito importante para justificar a atuação das políticas públicas como um vetor do desenvolvimento. Por quê? Se eu tenho retornos privados iguais ao total de retornos, ok. Teoricamente, remetendo lá às contribuições dos autores de matriz monoeconomista, eu não preciso de políticas públicas, porque o sistema de preço funciona bem. Agora, se as economias externas prevalecem, se os retornos sociais são maiores que os retornos privados, caso o Estado não haja, caso não existam políticas públicas para incentivar o investimento e para coordenar, o que tende a acontecer com o investimento? Essa é a passagem, pessoal, atenção. O investimento tende a ser subótimo. Por quê? Porque o mercado deixado livremente a partir da mão invisível, ele só vai avançar até um determinado patamar. Qual é o patamar? O patamar de eficiência no sentido da mensuração dos retornos privados. Mas e os retornos sociais? E as economias externas? Isso não é contabilizado, isso não entra nas decisões de investimento pensadas a partir unicamente de uma lógica privada. Logo, uma sociedade vai ter, caso não haja intervenção de políticas públicas, um incentivo ao investimento, um nível de investimento menor do que o ótimo. Porque eu vou abortar esse processo. É muito fácil a gente pensar em exemplos quando a gente olha para bens públicos, para investimento em infraestrutura, rodovias, portos, saneamento, habitação, etc. Muito fácil. Mas o Rosenstein-Rodin e outros autores depois, como o Hirschman, que a gente vai escutar, vão além disso. Eles vão falar o seguinte, olha, os investimentos industriais, eles têm economias de escala. Eles têm economias de escala positivas, ao contrário do que diz a maior parte das interpretações baseadas na teoria dos retornos marginais decrescentes, as interpretações monoeconomistas. O que o Rosenstein-Rodin e o que o Hirschman vão falar? Olha, conforme eu vou avançando na curva de produção, os retornos são mais que proporcionais aos insumos colocados no processo. Tem retorno de escala positivo, devido a diversos motivos, que não cabe nesse curso aqui a gente discutir tecnicamente. Mas eles vão falar, olha, então eu preciso de uma atuação do Estado para fomentar esse investimento. Aí, como cada um desses autores vai sugerir as estratégias de desenvolvimento, é um pouco diferente. Depois a gente discute com mais detalhes nas aulas específicas de cada um deles. Mas a ideia é de que eu preciso ter políticas públicas para incentivar esse investimento. Por que também eu preciso ter políticas públicas? O que o Rosenstein-Rodin vai falar? Olha, eu tenho algumas indivisibilidades, algo próximo ao que a gente entende como escala mínima de eficiência. Ou seja, não dá para eu construir uma estrutura produtiva a partir de passos infinitesimais, passo a passo, avançando nessa produção, aumentando a minha capacidade produtiva aos poucos. Ele vai falar, isso precisa ser feito aos saltos. Por quê? Porque eu tenho uma escala mínima de eficiência, como a gente já discutiu em aula. Não dá para eu ter uma petroquímica em escala muito pequena, diminuta, laboratorial e avançando na minha produção pouco a pouco. Não dá para eu ter uma fábrica de automóveis produzindo 100 unidades por mês, depois 200, depois 400, depois 500. Talvez até dê em termos técnicos, mas a gente está discutindo em termos de estratégia de desenvolvimento. Isso não é viável em termos econômicos. Por quê? Porque as plantas têm escalas mínimas. Eu preciso começar grande. Uma petroquímica tem que ser grande, pelos custos de investimento, pelo tamanho da maquinaria, pela complexidade do processo produtivo. Eu já começo de uma vez por todas, num patamar elevado. A fábrica de automóveis é a mesma coisa, isso vale para N setores, porque eu tenho custos iniciais de investimento muito altos. Se
custo de pesquisa, custo de desenvolvimento tecnológico, custo de insumos, etc. Se eu começo aos poucos, eu não tenho viabilidade. Então, quando eu tenho escala mínima de eficiência muito grande, eu já preciso produzir num tamanho elevado. O Rosenstein Rodan está falando. Olha, então eu tenho indivisibilidades técnicas. E o mercado não consegue controlar esse problema sozinho. Ele precisa de um planejamento por meio de políticas públicas. Além disso, o Rosenstein Rodan vai falar, olha, tem outro tipo de indivisibilidade, que é no sentido da complementaridade entre a estrutura produtiva, que ele vai chamar de indivisibilidade de demanda. Não precisa decorar assim, ponto a ponto, é só entender o processo. Por que eu preciso de políticas e estratégias de desenvolvimento? Olha, o que adianta eu ter uma petroquímica, sendo que eu não tenho a demanda pelos insumos petroquímicos? Então, eu vou precisar ter outros setores que demandem esses insumos. E, além disso, eu vou precisar ter outros setores antes da cadeia, que forneçam produtos que serão utilizados pela petroquímica. Então, ele fala, eu preciso ter uma complementaridade inter e intrasetorial. Depois, isso vai dar origem à estratégia de desenvolvimento baseada no Big Push, que ele fala, né? Um grande salto. Mas depois a gente vê com mais calma. Ou seja, eu tenho indivisibilidades, tanto técnicas quanto no que diz respeito à demanda. Então, eu preciso coordenar esse processo. Eu também tenho uma terceira indivisibilidade, que ele fala, que é a indivisibilidade de poupança. Então, eu preciso ter volumes financeiros para financiar esse processo, volume de poupança gigantesco. Não dá para crescer passo a passo. Tudo isso passa pela estratégia de coordenação do investimento a partir do Estado. Então, justifico assim as políticas públicas como estratégia de desenvolvimento a partir da vigência de retornos de escala e a partir da vigência de economias externas. Além disso, a coordenação do investimento tem um certo efeito psicológico para puxar o investimento privado. O Hirschman, outro autor que a gente vai discutir depois, vai falar, olha, tudo bem, eu preciso fazer essa estratégia, ok, de políticas públicas. Só que ele vai sugerir uma estratégia de crescimento desequilibrado, ao contrário do que sugere a estratégia do Rosenstein Rodan, que é de crescimento equilibrado. Mas depois a gente vê isso com mais calma, só para deixar a mensagem e a gente finalizar esse bloco. O Hirschman vai falar o seguinte, eu preciso avançar em áreas que têm mais capacidade de espraiar o seu dinamismo, em áreas que têm mais capacidade de espraiar, de espalhar a demanda por outros insumos. Então, eu cresço gerando desequilíbrios. Eu puxo, por exemplo, a petroquímica sem pensar no que vem antes e no que vem depois. O Hirschman vai falar. Por quê? Porque ela, é que eu estou ilustrando, né? Vai trazer consigo outros setores. Porque ela vai criar necessidade desses outros setores se desenvolverem. Ela vai forjar uma estratégia que vai, via linkages, ligações para trás e para frente, contornar a barreira do investimento privado, ou às vezes até público, associado a essa transformação estrutural. Por que o Hirschman fala que a estratégia tem que ser desequilibrada? Fala, olha, uma estratégia equilibrada, com grande planejamento, grande coordenação, tal qual sugere o Rosenstein Rodan, talvez seja mais adequada. Mas como eu vou fazer isso numa economia periférica, numa economia subdesenvolvida, numa economia com baixa capacidade de poupança, com baixa capacidade de articulação dos processos produtivos, porque tem uma base empresarial, uma burguesia muito frágil, porque tem um Estado frágil, porque tem dificuldade de coordenar todo esse processo, inclusive institucionalmente e politicamente. Como eu vou fazer isso? Então, o caminho, talvez, na leitura do Hirschman, seria via uma estratégia desequilibrada. Legal, pessoal? Então, aqui a gente finaliza, depois a gente volta no Hirschman e no Rosenstein para discutir as contribuições passo a passo. A gente finaliza esse primeiro bloco, que a gente apresentou os fundamentos de uma leitura mais convencional, monoeconomista, baseada na ideia da convergência, lá buscando lá as ideias, os fundamentos do Adam Smith e do Davi Ricardo, e como isso vai depois ser aprimorado a partir da leitura neoclássica, e depois fomos apresentando as leituras críticas, os principais pontos e fundamentos críticos a essa ideia do monoeconomismo. É a partir desses fundamentos que a gente constrói a interpretação do nosso curso todo, levando em consideração as diferentes estratégias a partir de diferentes perspectivas
dos autores que remetem desde lá do Alexander Hamilton, primeiro secretário de Tesouro dos Estados Unidos, passando pelo Lister e depois por diversos autores do pós-Segunda Guerra Mundial. Legal?